E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre vitimismo. Sim, vitimismo. Parece muitas vezes que vitimismo é um problema dos outros, mas a gente é muito vítima e às vezes nem se toca. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Bom, eu não sei você, mas quando eu penso em vitimismo e olho para a história, eu consigo lembrar de muitos filósofos e pensadores que colocaram nas escolas um pensamento vitimista, um ensinamento vitimista. Diversos personagens históricos fizeram isso e hoje a gente aprende sobre eles nas escolas, como Gramsci, Marx, Engels, a Escola de Frankfurt. São pensadores e filósofos que trazem um pensamento de materialismo histórico, de uma luta de classes, de opressor contra oprimido. O burguês é o opressor e o proletário é o oprimido. O branco é o opressor e o negro é o oprimido. O hétero é o opressor, o homossexual é o oprimido. E há uma generalização em forma de classe, de opressões e vitimismos de uma forma extrema. E é por isso que a gente hoje é chamado de geração Nutella ou geração mimimi, porque ninguém aguenta mais tanto vitimismo. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero trazer isso para o contexto espiritual, para a nossa vida com Deus. Porque não foram essas pessoas, esses filósofos ou essas escolas de pensamento que deram origem à vitimização. A vitimização, de acordo com a Bíblia, teve origem em Adão e Eva. Ali em Gênesis 2, depois que Eva peca, que come o fruto, aí Adão come o fruto e Deus chega para eles e pergunta o que vocês fizeram. A vitimização começa ali, porque Adão culpa Eva, Eva culpa o diabo e o diabo culpa Deus. E fica um ciclo sem fim e os três são castigados, os três são punidos. E essa é a vitimização mais perigosa de todas. Não me entenda mal, hoje a gente ainda vive problemas sociais, sim, que merecem importância e tal, mas eu não quero falar sobre isso aqui. Eu quero falar sobre um erro, um pecado que a gente comete sem às vezes nem perceber. Porque o vitimismo é uma armadilha tão grande de Satanás que a gente se acomoda nele e deixa de ver qualquer outro pecado ao nosso redor. E isso é um grande problema, porque a gente peca e tende a não querer assumir a culpa do nosso pecado. A gente coloca a culpa em Satanás, coloca a culpa na tentação, coloca a culpa em quem ofereceu pra gente alguma coisa, coloca a culpa às vezes até em Deus. A história de Caim e Abel é justamente isso. Caim se recusa a assumir que a oferta dele estava ruim, que ele estava fazendo do jeito errado, e ele culpa Deus por não aceitar a oferta dele do jeito que foi apresentado. E esse é um discurso também muito comum hoje. Deus te aceita do jeito que você é. Sim, ele te aceita. O que Deus não aceita são os seus pecados. E é isso que a gente precisa combater e é isso que a vitimização cega. Quando nós colocamos a culpa dos nossos pecados e dos nossos erros em outras pessoas, em outras coisas, em qualquer coisa que seja, senão as nossas próprias atitudes, nossas próprias decisões e ações, nós estamos pecando contra Deus, estamos menosprezando o sacrifício de Jesus na cruz. Quantas vezes Jesus já te confrontou com um pecado que você estava fazendo e você fala, não, mas a culpa é do meu amigo que me falou isso, ou a culpa é disso, desse, daquele, de fulano, ciclano, de Deus, do diabo, do capeta, satanás, blá, 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 blá. E a gente se enche de desculpas e desculpas para se justificar diante de Deus. Como se a gente pudesse se justificar. Adão e Eva tentaram se justificar diante de Deus, apresentando outros culpados. Mas Deus não compra essa conversinha, entenda. Jesus morreu na cruz para que a gente pudesse ser justificado. A gente não precisa mais achar desculpa para os nossos pecados. A gente precisa assumir a culpa, assumir que a gente errou e colocar isso diante de Deus, colocar isso diante de Jesus e falar, sim, Deus, eu errei, me perdoa. E a Bíblia vai dizer que Deus nos ama e Ele quer que a gente faça isso. Ele quer que a gente assuma a culpa dos nossos pecados para que a gente seja verdadeiramente transformado e liberto dos nossos pecados. Foi para isso que Jesus morreu, para que a gente não precisasse mais se justificar diante de Deus, porque Jesus nos justifica pelo sangue da cruz, pelo sangue derramado na cruz. Nos basta o arrependimento e a mudança de atitude. Me desculpa se os seus pais compram o seu papo vitimista, se os seus professores compram o seu papo vitimista, se os seus amigos, colegas e qualquer outra pessoa compram o seu papo vitimista em qualquer área da sua vida. Mas esse tipo de conversa não funciona com Deus e só nos prejudica. Quantas vezes eu já coloquei a culpa em tantas outras coisas pelos meus pecados. Mas por favor, acredita em mim, acredita na Bíblia. Quanto antes você assume a culpa por isso e confessa diante de Deus, melhor é, mais leve fica. A Bíblia vai dizer em 1 João 1,
do versículo 8 ao 9, que quando nós confessamos os nossos pecados, quando a gente pede perdão, Deus é bom e justo para nos perdoar, porque Ele nos ama, Ele nos quer perto, e é por isso que Ele é bom para nos perdoar. Mas esse texto também afirma que se a gente diz que está sem pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Quem mais se prejudica com a sua vitimização é você mesmo. A Bíblia também vai dizer em Provérbios 28 sobre as consequências de uma vitimização na nossa vida de forma mais prática. Salomão escreve ali que quem esconde os seus pecados não prospera. Olha isso, não só você vive uma vida mais pesada, mas isso vira uma algema no teu calcanhar, te prendendo e te segurando, te impedindo de prosperar, de ir para frente, de viver coisas novas com Deus no âmbito espiritual e no âmbito material também. Deixa a vitimização de lado, confessa o que você tem que confessar, assume a culpa em todas as áreas da sua vida e faz isso para Deus. Às vezes eu me pergunto, o que teria acontecido se mesmo depois de terem pecado, Adão e Eva confessassem para Deus que eles pecaram? Acho que a história teria sido um pouco diferente. Então não cometa o mesmo erro que diversos personagens bíblicos cometeram. A gente se engana achando que os nossos erros são culpa de outras pessoas e outras coisas, quando na verdade nós somos os principais e únicos culpados. Então, larga esse papinho de vitimismo, chega mais perto de Deus, confessa seus pecados, porque isso é o que Satanás menos quer e isso é o que Deus mais deseja. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se ajudou, comenta aí, compartilha, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz toda essa coisa arada. Deus te abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Falou!